Olá pessoal, tudo bem? A gente veio aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre as 5 chaves do sucesso do reforçamento. A gente já falou em outros vídeos, né, que a gente usa o reforçamento quando a gente quer aumentar o repertório de comportamentos adequados de uma criança. Isso, então hoje a gente vai falar sobre as 5 chaves para utilizar o reforçamento. Para facilitar um pouquinho para vocês, eu vou usar sempre o mesmo exemplo. Então, por exemplo, eu tô lá com a criança e eu tô pedindo para ela parear um pompom azul com a cor azul que tá na mesa, por exemplo. Então a primeira chave é que tem que ser contingente, ou seja, o reforçador sempre precisa ser contingente. A gente fala bastante da relação, se o comportamento acontece, então nós entregamos o reforçador. Então vamos supor que assim que a criança coloca o pompom no azul, ela vai receber o reforçador. Se ela, por exemplo, não colocar, ela não vai receber o reforçador. A segunda chave é que o reforçador ele tem que ser imediato. Então assim que a criança coloca o pompom na cor correta, a gente já entrega o reforçador. Por quê? A gente tem que tomar cuidado para não reforçar uma outra resposta, ou seja, não reforçar um outro comportamento. Vamos supor que se eu demoro para pegar o objeto que eu vou entregar como reforçador e a criança se belisca nesse meio tempo. A criança entende que, ao se beliscar, ela recebeu o reforçador e aí a gente está reforçando uma resposta que a gente não gostaria. A terceira chave é que o reforçador ele tem que ser individualizado. A gente ouve muitas pessoas falando, usa o reforçador. Mas para a gente saber o que é reforçador, a gente tem que entender a criança. Cada criança tem algo que é reforçador para ela. Por isso tem que ser individualizado. A gente tem que conhecer a nossa criança e ver o que para ela é agradável para receber depois da resposta. A gente fala que não necessariamente, né, o que é bom para mim é bom para Mari. Então, de repente, tem criança que gosta muito da Peppa, né? E aí a gente pode usar a Peppa para ser um reforçador para essa criança. Mas eu já tenho uma criança que não consegue nem ver a Peppa. E aí a gente não pode usar a Peppa, né? Por isso a importância dele ser individualizado, né? Exatamente. Então a gente sempre tem que verificar o que para aquela criança é algo reforçador. A quarta chave para o reforçador é que ele tem que ser claro, ou seja, sempre que possível a gente vai descrever para a criança o que ela fez que foi legal. Então, voltando naquele exemplo que eu dei logo no início, assim que a criança coloca, por exemplo, o pompom pareado na cor azul, eu posso falar para ela que legal, você colocou no azul, muito bem. Até para ela entender, né, o porquê que ela está sendo reforçada, né? E a gente fala que a última chave, né, para fechar e a 5, é que o reforçador ele precisa ser motivador, né? O que é isso? A gente fala muito com o terapeuta, né? Não adianta você querer reforçar a criança depois de uma resposta adequada e virar para a criança muito bem, né? Num tom de voz muito baixo ou numa cara assim um pouco fechada. Então o reforçador ele precisa ter um tom de voz que seja adequado para aquela criança. Você precisa fazer uma expressão facial que seja reforçadora, né? Que seja legal para aquela criança. Essas foram as 5 chaves. Se vocês tiverem maior interesse de saber sobre o assunto, manda pra gente que a gente vai conversar mais, tá bom? Até mais! Tchau, tchau!